Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. De Mateus 11, 28 a 30. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. Como nós vimos na sequência, Deus nos abençoou com duas pregações seguidas no mesmo texto de Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 a 27. E hoje ele nos dá as sequências dos versículos 28 a 30. Com a graça de Deus, nós aprendemos, que ficou mais forte no nosso coração, que somente o Filho, Jesus, conhece a nossa necessidade e é o único que detém, que tem tudo aquilo que nós precisamos. Ficou bem fortalecido, isso ficou bem claro para nós. Em seguida, veremos que ele, Jesus, tem prazer em oferecer e dar àqueles que o Pai escolheu, porque somente ele, Jesus, pode revelar a Deus, e somente ele tem autoridade para chamar e levar as pessoas até ele, Deus. Então, depois de ele ter recebido toda aquela autoridade, ele ter recebido tudo, foi bem claro, foi duas pregações mostrando isso, firmando isso. Aí então ele continua e diz: agora, com autoridade, como o único que pode fazer, eu faço isso. Como está em 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Esse chamado literal de Jesus, imperativo, ele tem um significado muito importante, profundo, vital, para cada pessoa. E em várias passagens da Bíblia, isso está confirmado, e o seu significado está claramente descrito. Ele diz, em João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ora, ele diz, vinde a mim, Aí ele diz, o que vem a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A ele, a Jesus, a ideia é, mais uma vez, mostrar que tudo o que nós necessitamos para nos aliviarmos, como a gente vai ver mais detalhado, para nós atender às nossas necessidades, nossa fome, nossa sede, é só através dele. Ele chama, e depois disse, o que vem a mim. Agora, vemos também à luz dessa passagem, quando Jesus afirma, o que vem a mim, que significa esse vem a mim
Quando você contextualiza, fica bem claro que isso significa crer nele. Ninguém busca ajuda em alguém se não acreditar na possibilidade de receber a ajuda. Você veja, por isso é que eu acho maravilhoso quando você recebe o texto como Deus ilumina, e não ele literal, porque Deus mostra claramente que quando Jesus disse, o que vem a mim, é como se ele dissesse, o que crê em mim, esse jamais terá fome, jamais terá sede, porque ninguém vai a alguém se ele não tem esperança de algo. Ele não vai, ele procura, como a pessoa diz, uma árvore que dê sombra. Isso nós vemos nesse mesmo texto de João, depois que Jesus afirma ser o pão da vida, e o que for a ele, jamais terá fome ou sede. Ele diz, embora vocês me vejam, mas não creem. João 6, 35, 37. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqui, como toda a Bíblia, cada texto, ele confirma eleição, predestinação. Eu digo que cada texto da Bíblia é um resumo de toda a Bíblia. Quando você vai conhecendo, quando Deus vai, aí você liga todos os versículos de toda a Bíblia. E um texto desse abre-se assim como uma diversidade tremenda. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Sim, mas para você vir, ele diz, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porque eles estavam vendo, mas eles não tinham recebido a fé, que é dom de Deus, para crer em Jesus e ser salvo. Aí olha aqui a escolha, olha aqui a eleição. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, todo aquele que o Pai me dá, ele também deu a fé para ele crer em mim. Aí ele vem a mim, porque ele crê, porque ele recebeu o dom da fé. Você está vendo que Deus fala literal, mas está dizendo muitas coisas que quando você contextualiza, fica totalmente claro e inegável que é isso mesmo. Ele diz, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vocês não creem em mim, vocês não têm fé em mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eleição, meu irmão, os que Deus escolheu. Nós viemos a Jesus porque nós cremos, nós temos fé. Deus, o Pai, nos deu fé e nos entregou a Jesus. Jesus sabe quem é os do Pai, porque o Pai o revelou, mas nós não sabemos que somos do Pai, só sabemos quando nós exercitamos essa fé, que a gente vai a Ele, e não só o vê, mas crê nele. Aí ali está confirmado a eleição. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que ele está dizendo? O que o Pai não me der, não vai vir. Você vai me ver, mas não vai crer. Você não recebeu do Pai o dom. É como se fosse a chave que dá acesso a Jesus, a fé. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ora, é por isso que Jesus recebia toda espécie de pecador. Porque Jesus sabia, não vem para mim quem quer. Não vem para mim quem conhece a palavra na letra. Não vem para mim quem fala bonito. Não, eu sei que só vem a mim aquele que o Pai já me deu. E ele só vai me reconhecer se o Pai tiver dado a ele o dom da fé.
pela graça, e isso gratuitamente. Pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pecador, sem mérito nenhum. Aí Deus me escolheu, aí me deu o dom da fé. Aí eu corri para Jesus, aí ele recebeu, aí ele viu o pior pecador do mundo, mas ele disse que, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu não vou rejeitar ninguém que vem a mim pela fé, porque ele não vem porque ele quer, ele vem porque o Pai o escolheu para que ele viesse, e o que o Pai me deu eu não vou lançar fora, eu vou receber, eu vou amar, eu vou conduzi-lo ao Pai. É exatamente a nossa situação. É um privilégio muito, muito grande. Lembramos que o Senhor nos afirma que somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse ir a Jesus significa crer nele. Esse ir a Jesus, né? Ir caminhando, eu estou vendo Jesus, vou até... Não. É crer nele. E esse crer, essa fé, é constituída de conhecimento, assentimento. Assentimento quer dizer anuência, aceitação de uma verdade. Então, quando eu for para Jesus, eu tenho assentimento, anuência, eu aceito, eu me submeto a tudo que ele diz, a tudo que ele fala, ao evangelho que ele deixou. Eu aceito aquela verdade como única verdade inquestionável. Se tem alguma coisa que eu não posso, é problema meu, não é problema da palavra. Então, esse assentimento, essa fé constituída disso, ela é constituída do conhecimento de Jesus e do assentimento, confiança. Enfim, total dependência. Então ninguém vai para Jesus pela mente. Ninguém vai para Jesus porque Jesus dá dinheiro, porque Jesus dá carro, porque Jesus não. Esses são os que veem Jesus. Quem foi que tocou em Jesus e que ele sentiu-se ser tocado? Já falamos aqui. Porque Jesus só é tocado pela fé. Jesus não é tocado pelo homem físico, nem pelo o chamado, nem pelo chacoalhar. Jesus, uma multidão, Jesus curando, e a multidão empurrava Jesus para lá e para cá. A mulher, com muito esforço, botou a mão lá por baixo, tocou na orla do manto dele. Ele disse: saiu virtude de mim, saiu o poder de mim. Quem me tocou? Aí o discípulo: que é isso, Senhor? Quem me tocou? Arruma de gente. O senhor está quase sem pisar no chão, o povo empurrando. O senhor vai perguntar quem ele tocou? É difícil dizer, arruma de gente. Não, estou perguntando quem me tocou realmente, porque de mim saiu o poder. Quem era que tinha tocado nele? Aquela mulher. Como? A fé. Não foi o toque físico dela, foi a fé que tocou em Jesus. Só essa maneira nos leva a Cristo. Somente a fé nos dá um relacionamento com Cristo. Somente a fé faz com que Cristo nos reconheça e nos receba do jeito que nós estamos. O problema não é o pecado que cada um tem. O problema é se você tem o selo da escolha. O problema é se você é um enviado do Pai, porque ele diz que se for enviado do Pai, ele recebe, nenhum ele lança fora, não importa como o cara esteja. Basta lembrar de Manassés, o rei que mais reinou em Israel, 55 anos. De todos os reis foi o que mais reinou. Eu nunca tinha visto gente tão ruim como aquele homem. Passei foi tempo dizendo: Senhor, o Senhor é soberano. Me bote no meu coração entender o perdão do Senhor para esse homem. Até que Deus simplesmente falou: é porque tu vê. Eu dizia: Senhor, eu respeito o Senhor, o Senhor é Deus, não questiono. Mas eu sou um elemento desse. Ora, Senhor, depois que ele foi preso, estava no cativeiro sofrendo, aí ele converteu-se. Deus respondeu simples: é assim que você pensa? Porque você só vê as atitudes externas e eu vejo o coração. Só que eu fui no coração dele e vi realmente arrependimento. Como vocês não analisam o coração, aí você nunca vai aceitar, meu filho. Ainda bem que você se submete. Não, Senhor, agora além de entender, eu compreendi.
E por misericórdia o Senhor me iluminou. Deus foi no coração dele e viu que ele não converteu, se arrependeu pelo que ele estava passando, não, porque chegou o momento dele. Mas eu não tinha essa visão, porque eu não tenho acesso ao coração, somente Deus. Assim, à luz desse contexto das Escrituras dado por Deus, eu posso afirmar que quem não tem o fruto do Espírito não tem fé, por isso não tem salvação. Por quê? Porque nós sabemos que a fé é dom de Deus, nós já ouvimos, é dom de Deus, não vem de nós. Ora, se a fé é como na verdade é um dom do Espírito de Deus, então quem tem fé tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a Bíblia também que nos diz o que é. Gálatas 5, 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é, presta atenção, a gente conhece bem essa palavra, falei ela hoje na pregação da manhã, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O que é fidelidade? Fé. Fidelidade vem de fé. Então, quem tem fé tem o fruto do Espírito. Quem tem fé foi para Jesus, tem o fruto do Espírito e dele se manifesta o fruto do Espírito e não da carne. Então o cara não vem me dizer que ele tem fé, tem Jesus e vive em pecado. Só incoerência. Você ligando as coisas, você chega claramente nessa realidade. Como é que você chegou a Jesus? Cheguei. Aprendemos que para chegar a Jesus tem que ser através de uma fé que Deus dá. Mas a fé é um fruto do Espírito. Então, se você tem Jesus, você tem o Espírito. Você tem o fruto do Espírito. E como é que você quer dizer que tem Jesus e vive com o fruto da carne? Com as manias e com os vícios de antigamente? Foram a Jesus porque viram Jesus, não porque creram em Jesus. Não receberam fé para crer, porque quem recebe fé para crer, vive Jesus. Essa fé maravilhosa, que ele diz que tem esse fruto, ele diz assim: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora dá para entender o que esse texto está dizendo. Porque só vem a mim quem o Pai mandar. Quando Ele manda, tem um selo, tem uma chave, tem uma identificação, é a fé. Aí do jeito que tiver eu recebo, não jogo fora. E ali ele vai ter o fruto do Espírito. E diz aqui: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se o elemento está dentro da igreja como religioso, com o fruto da carne, suas paixões e concupiscências, ele foi para Jesus porque ele viu, não porque ele creu. Essa é a diferença. Porque quem crê tem a fé, tem o Espírito e o fruto do Espírito, e não o fruto da carne. Por isso que é inadmissível você aceitar qualquer elemento dentro da igreja dizendo que é crente, que tem Jesus, que é cristão e vive na carne. O cara é um imoral, o cara é um adúltero, o cara é ladrão, o cara tem uma vida devassa, o cara bebe, o cara fuma, o cara... Não tem não, rapaz. Ele foi porque ele viu Cristo. Quem é que não gosta de ver poder? Quem é que não gosta de ver coisa maravilhosa? Tem um homem curando ali, todo mundo vai. Cristo é poderoso, Cristo dá vida, Cristo dá carro, Cristo dá dinheiro, vai para lá. Haja vista universal, que o chamado é esse. É exatamente esse aí. Não tem nada a ver
e porque o Pai mandou, com a identificação da fé. Então, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos atendem, mas poucos entram. Está vendo uma palavra, outras dezenas de passagens diz a mesma coisa? Sabemos que só irão atender ao chamado de Jesus aqueles que tiverem recebido a genuína fé, vinda como dom de Deus. Esse vem para Jesus mesmo, não porque ouviu, mas porque creu e muda de vida, sai do fruto da carne para o fruto do Espírito. Jesus cita algumas características dos que foram eleitos para serem chamados. Quais foram? Mateus 28, 11, 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama especificamente para aliviar os cansados e sobrecarregados. Esses cansados e sobrecarregados são aqueles que se encontram oprimidos pela prática de tradições, religiões, atos de caridade. Sabe, esses cansados aqui. Jesus diz que vai chamar, eles andam presos nisso, e numa prisão maior ainda, a prisão do pecado. E Deus chamou esses. Vocês não podem. Venham a mim os que Deus me entregou. E aqueles que tiverem fé, não só me verão, mas crerão. E eu vos aliviarei dessas cargas. Mateus 23, 1, 4 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Deus dizia assim: olha, eles falam correto, eles são cínicos, eles pregam a palavra, mas eles não vivem. Sabe por quê? Porque eles tinham visto a palavra, eles receberam os oráculos de Deus, eles tiveram o privilégio de receber, mas eles não receberam a fé. Então tudo deles era mental, era obrigado, era embaixo da lei, que não levava nunca à salvação. Fazei e guardai, pois tudo o que ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Você sabe por que a coisa está mais difícil do que naquela época aqui? Porque hoje os pastores não pregam mais a palavra. Eu não posso dizer: faça lá o que o teu pastor prega, mas não faça o que ele faz, porque é um sepulcro caiado. Não posso mais, porque os caras não pregam a palavra. Eles estão pior do que os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus, eles ficavam ali mecanicamente, não faziam, mas obrigavam o povo a fazer. Por que Deus disse: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem nos ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los? Porque Deus disse: não é pela lei que vocês vão ser salvos. Eles querem obrigar vocês a serem salvos pela lei. Não adianta, não é por obra, é pela minha graça. Aqueles que são eleitos, saia desse engano, deixe isso aí, venha para cá, olhe para mim, e além de olhar para mim e me ver, creia em mim, com a fé que Deus lhe deu. Hoje esse povo de hoje, por isso é que eu chamo de neo-escribas e fariseus, que atam pesados fardos cerimonialistas e religiosos, como se uma pessoa pudesse ser salva obedecendo a essas mentiras. Enche a igreja de alegoria, festa e coisas absurdas, com títulos aí de pastores, apóstolos,
O diabo agora, o último cargo que ele roubou da Bíblia, que não existe mais apóstolo no dia de hoje, não existe mais. Todo homem que se levanta como apóstolo hoje é um anticristo. Não existe mais apóstolo hoje segundo a Bíblia. Todo aquele que recebe o título e aceita o título de apóstolo é um anticristo. Ele está indo contra Cristo, ele está indo contra a palavra. Mas está aparecendo aí de montões. Então ninguém pode ser salvo obedecendo a essas idiotices, mentiras, como se a vida de obediência a essas alegorias, caridade, falsa moral e mentiras sobrepujasse seus atos de desobediência e a vida de pecado em que vivem. A vida de um homem de Deus, da igreja, de um cristão, ela se resume em obediência e santidade. Eu falei isso também hoje pela manhã. Não tem negócio de inventar coisa não, inventar cerimonial, você pode fazer o que for, você pode fazer o ministério que você fizer. Tem muitos que fazem aqui, fizeram todos os ministérios, saíram um perfeito sepulcro caiado. Muitos aqui fizeram todos os ministérios, saíram doutores. Por quê? Porque viram Cristo, viram que foi maravilhoso, mas não tinham fé para receber, não tinham fé para manifestar o Espírito, porque não receberam o Espírito de Deus. É por isso que não adianta as ferramentas sem o Espírito de Deus. Temos todos os ministérios aqui. Eu não acredito em nenhum sem Deus. E nem acredito que converta um filho do diabo. Eu acredito que leve a verdade a um filho de Deus. E ele se manifesta em fé aqui. E aí seja liberto pela verdade. Se ele for filho de Deus, já escolhido, predestinado para isso. Senão ele vai fazer todos os ministérios, vai conviver com o pastor Humberto, sentar na minha mesa, me roubar, meter a mão no meu bolso e depois vai-se embora. Vai para o pai dele, que é o Satanás. Como muitos fizeram aqui, até com o título de pastor. Na cara mais de Amélia de mundo. Tinha um aqui que era um jumento com cara de bebê chorão. Quando subia no púlpito, era uma porcaria, era um fungado, sabe? Aquele choro falso, aquele choro porco, sepulcro caiado. Aprendeu tudo que era técnica. Saiu expulso por Deus, ia me enganar a vida inteira. Deus tirou daqui. Mas por que aconteceu? Ele viu Cristo, mas não creu. Está aí na sinagoga do diabo, enganando um bocado de gente. Está aí, e tem muitos, porque as igrejas querem receber simplesmente pelo fato de conhecerem Cristo, de verem Cristo. Não pegam os sinais da salvação, não pegam os sinais do fruto do Espírito. É exatamente a mesma coisa de acreditarmos que porque ministramos para outras pessoas, vários ministérios, somos santos, perfeitos, salvos. Tem nada a ver. Nada a ver. Nesse estudo aqui, Deus me deu uma frase que eu achei muito linda. Conhecimento não é santidade. E reputação não salva. Eu achei muito tremendo isso aqui. Resume muita coisa. Conhecimento não é santidade. E reputação não salva, meu irmão. Esses bandidos que passaram por aqui saíram doutores em todos os ministérios. Doutores. Conhecimento total. Nenhuma santidade. Nenhuma santidade. Uma reputação. Estavam aqui como homens de Deus no inferno. Porque o que salva é vida. O que salva é o caráter de Cristo colocado em nós. Não é a reputação construída por nós.
A reputação construída por nós é aquela que nos leva para o inferno. O caráter de Cristo em nós é o que nos leva para o céu. Tem muitos líderes nacionais de jovens e adultos que eu, como pecador, abomino as suas práticas. Quanto mais o nosso Deus Santíssimo não o fará do dia do juízo. Tem líder nacional de jovens, já pregou aqui, até Deus revelar quem ele era. Está por aí pregando. Aqui ele não sobe mais no púlpito. Aqui ele não fala mais para um jovem. Porque foi confrontado com o pecado dele e com a cara mais cínica do mundo, continua do mesmo jeito. Vai para todas as igrejas do Brasil. Aqui não. Ele fez até Deus me revelar. Quando Deus me revelou, que eu confrontei, que ele mostrou que não queria sair, eu digo, pois está despachado, vá para o inferno só. Agora, agenda lotada. Lotada. Não. Esses jovens aqui são preciosidade de Deus. É um tesouro que eu tenho que cuidar com muito zelo. Boto na mão de qualquer um, não. Lobo aqui não tem, pelo sangue de Jesus, lobo aqui não tem vez, não. Ele não toca em ovelha aqui, não. Pelo poder do sangue de Jesus que está aqui. O nosso mestre, o nosso rei que cuida de nós. Ele há de me dar sabedoria, autoridade, para repreender todo lobo que tenta tocar na ovelha aqui. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os títulos, as coisas, fazem as pessoas cederem. As pessoas fazem de conta que não vê. Que conversa é essa, rapaz? Eu posso até não tomar providência enquanto Deus não me mostrar. Mas depois que Deus me mostrar, não quer nem saber quem é. Quer nem saber o que vai achar, o que vai... Eu corto. Ou conserta ou eu corto. Mateus 7, 21, 23, nós conhecemos bem. Vamos rever. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizemos Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Agora Deus mandando apartar, e eu vou querer união com isso? O que Deus apartar, eu aparto também. É triste a vida de uma pessoa que vive nesse engano, achando que está entrando na vida eterna, quando na verdade vive penosamente. Acha que obra vai salvar, porque eu estou andando no Brasil inteiro, ministrando para jovens, tá? Vai para o inferno, porque a salvação é individual. Eu não posso ir contra a Bíblia, eu estou fazendo bem, mas vive em pecado, e Deus diz bem claro, você é salvo pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pode fazer o que você fizer, mas não dispensa santidade. Sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Estão enganando muita gente, dizendo que podem comprar a salvação. Seja bonzinho, bote dinheiro no gasofilácio. Deus, vá pensando que você compra Deus. As pessoas vivem uma falsa alegria, e com frequência com essas pessoas se dá algo pior, pois vive num terror que escraviza, numa ansiedade que consome, e num desespero sem qualquer vislumbre de esperança. Ora, a Bíblia é clara e nos avisa que, se vivermos segundo a carne, por mais que façamos, caminhamos para a morte. Mas, se pelo Espírito matarmos a carne, vivificaremos o nosso corpo. Romanos 8, 13 a 16. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte,
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É muito óbvio que o urgente convite que Cristo faz aos cansados e sobrecarregados é tão relevante hoje como era quando Jesus estava no ministério terreno. É muito atual. Vejam que é feito o convite para a salvação pelo único que pode fazê-lo. Tem um público predestinado e específico. O único que pode fazê-lo. Quem fez o convite? O único que pode, Jesus. Qual é o público predestinado e específico? Os cansados e sobrecarregados. E tem uma promessa maravilhosa do único que tem poder para cumprir. E a promessa é que Ele, Jesus, nos dará descanso, nos aliviando dos fardos humanos, do pecado e todos os cerimoniais dispensáveis. 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse alívio que Jesus promete, e só Ele pode dar, não é somente, meu irmão, a ausência de incertezas, temores, ansiedades, depressões, tristezas e guerras, não. Mas é também a paz plena de mente e coração, proteção, amor e bênção. É o que Ele fez comigo. Eu era ansioso, síndrome do pânico, Ele não só fez isso comigo não, Ele me encheu de paz no coração, proteção, de amor, de bênçãos. Salmo 125:2. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Isaías 26:3-4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos citar mais Romanos 5:2. Justificados mediante a fé. Nós fomos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Está vendo? Acesso pela fé. Você lembra que eu disse? Pai enviou. Aí eu vim com a chave. A chave era a fé. Abri a porta para entrar para Jesus Cristo. Os que não têm a chave, não têm acesso, porque não tem a fé que foi dada pelo Pai, porque é dom de Deus. Está aqui. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra de Deus, você está falando ela aqui, ela se confirma lá em Gênesis, vai para Apocalipse, vai para... Toda vida que você pegar a palavra, que o cara fale a palavra seca, desconfie. Ela está sendo com certeza mal interpretada, porque ela tem que combinar perfeitamente. Ela não se contradiz, ela se confirma em toda a Bíblia. Por isso que eu digo que a maior diversidade que eu já vi na minha vida foi a Bíblia, e a maior unidade que eu já vi na minha vida foi a Bíblia. Como é que pode? Só Deus, né? Porque isso é um paradoxo, você dizer que a maior diversidade é a maior unidade. Isso está totalmente fora, mas é a Bíblia.
É a maior diversidade que se encontra e a maior unidade que se encontra, porque ela não se contradiz, ela é perfeita, perfeita. Você chama a fé, que é a chave que abre a porta para Cristo. Aí vem a palavra e diz que acesso pela fé a esta graça. Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. De todas essas maravilhosas bênçãos contidas na promessa de Jesus, está a mais maravilhosa, a promessa da certeza de salvação. É o que nos garante o Senhor em 2 Coríntios 5:1-3. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Aqui ele está fazendo da morte física. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, porque nós somos tabernáculo de Deus, se esse tabernáculo se desfizer, se eu morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, ela é eterna, nos céus. Essa aqui foi feita pela carne, ela morre. Na hora que ela se desfizer, esse tabernáculo, que é a nossa casa terrestre, então nós temos da parte de Deus, através de Cristo Jesus, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Não posso fazer uma exegese, mas dá para entender claramente o que ele está dizendo. Ora, se eu morrer, eu tenho uma casa celestial. Aí Paulo dizia assim, é por isso que nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos, ele queria ser revestido pela casa espiritual. Ele queria sair e ter a vida eterna. Ele queria mudar de casa, sair da casa terrestre, desse tabernáculo, para a casa espiritual. Mas ele diz um porém, um se condicional. Eu alcanço essa habitação celestial se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Figura de linguagem. O que é que representa a nudez? Vergonha, né? O homem envergonhou-se, estava nu. Então, se eu morrer e eu perder essa casa terrestre, eu vou encontrar a celestial se eu, quando morrer e perder, eu não estiver nu, eu não estiver em pecado, eu estiver vestido, revestido com Deus. Aí eu vou perder esse tabernáculo, essa casa terrestre, e vou receber a celestial. Olha o se condicional. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Se eu tiver vestido, se eu tiver adornado, preparado, como noiva, esperando o noivo, aí eu vou receber a casa celestial. Agora você já pensou? A noiva esperando o noivo nua. Não existe isso. Você está vendo como é linda a palavra de Deus? Um versículo que parece tão complicado, né? Quando Deus mostra num contexto. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, meu corpo, se eu morrer, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ele preparou para nós. Cristo foi fazer o quê? Preparar morada. Ele diz na Bíblia. Ele foi preparar esse edifício. É uma casa feita, não é por mãos não, para ninguém dizer, não, está falando de outra casa, Deus vai me tirar de uma casinha e botar no edifício de 5 andares. É não. Ele está fazendo casa não feita por mãos, eterna, ela nunca mais vai se desfazer, ela é eterna. Ele está falando da vida eterna. Aonde é? Nos céus. E por isso,
nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Aqui, na verdade, ele não estava querendo morrer. Ele estava querendo que Cristo voltasse. Como eu faço isso aqui? Eu gemo, eu aspiro, todo dia eu levanto minhas mãos para o céu e disse: vem Senhor Jesus, Maranata, vem. Porque eu aspiro, a minha alma geme por ser revestido por essa casa celestial, por essa habitação celestial. Aí ele dá, o aviso: se todavia formos encontrados vestidos ou nus. Aí Deus diz assim: pois tu fica vestido, filho, fica vigiando e orando, porque se chegar o dono da casa e você estiver nu, dançou. Você vê que coisa tremenda, né? 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Porque se eu não estou em pecado, olha o que eu acabei de dizer, eu amo a vinda de Jesus, eu estou ansioso, eu digo: Senhor, eu estou ficando desesperado, tem hora que eu não sei mais o que eu faço dentro do quarto das minhas orações. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, olhe para nós aqui, Senhor. Meu Deus, manda teu filho nos buscar, Senhor. O que é que nós estamos fazendo aqui, Senhor? Ore assim, meu irmão, em nome de Jesus. 2 Pedro 1, 10, 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Eu não sei como é que a pessoa ainda questiona a eleição, rapaz. Confirmar a eleição, rapaz. Isso aqui é literal. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa tremenda! Se você confirmar com diligência cada vez maior a sua vocação e eleição para ser santo, porque o Senhor é santo, aí sim, vai com certeza, desta maneira é que você serás amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amplamente suprida. A porta é estreita, muitos tentarão entrar e não conseguirão, e para você, ela vai ser amplamente suprida, você vai passar tranquilo. É isso que a palavra diz. Enquanto outros, muitos tentarão e não conseguirão, mas você não, você vai dessa maneira, você guardando com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação de santo e a sua eleição, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, e desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora a porta seja estreita, você vai passar tranquilo, vai ser suprido com abundância a entrada para você. Essa salvação graciosa, Jesus Cristo nos faz confirmando, quando em seguida nos ensina o que fazer para sermos aliviados, aprendendo dele e tendo descanso para a nossa alma. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Na nossa literatura, jugo significa, entre outras coisas, sujeição, obediência, submissão, domínio, o que pode até se aplicar aqui, mas Jesus estava se referindo ao jugo da literatura judaica. O jugo na literatura judaica significa todas as obrigações que, segundo o ensino dos rabinos,
uma pessoa deve assumir. Por isso as expressões tais como jugo da Torá, jugo dos mandamentos, jugo no reino dos céus. Então você tinha que se submeter àquilo ali. O que Jesus propõe é trocar o jugo opressivo e inútil, que consiste de legalismo, alegorias, pentecostalismo sem nenhuma base bíblica, pelo jugo do mestre que traz paz e salvação. A proposta de Jesus é essa. O que Jesus está fazendo é colocando o seu ensino em total oposição a tudo que é contrário ou não é encontrado nas Escrituras e que é amplamente usado como meio de salvação. O que ele está fazendo? Troca tudo isso aí pelo Evangelho, rapaz. Isso aí vocês não vão conseguir cumprir, não. O Evangelho não. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, quando Jesus declara imperativamente, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ele está firmemente convidando, dizendo, tornem-se meus discípulos, aceitem o meu ensino, que declara que uma pessoa é salva simplesmente por meio da fé em mim. O nosso Senhor Jesus Cristo afirma que Ele é manso e humilde de coração. Eu tentei conceituar, segundo a Bíblia, o que é ser manso. E Deus fez isso de maneira maravilhosa, com a ajuda de outros autores. Além de mim, eu fui o privilégio de receber iluminação de Deus, outros homens de Deus receberam também. E a conclusão é essa, para você aprender o que é manso. Manso. Jesus disse o quê? Eu sou manso e humilde de coração. Venha e aprenda de mim. O que ele estava dizendo? Manso. Exatamente, o conceito de manso na Bíblia, bem resumido, mas eu creio que bem fundamentado, é esse aqui, meu irmão. Manso é aquele que não se ressente, ele não guarda rancor, ele não fica ruminando as injúrias e ingratidões recebidas. Seu refúgio é o Senhor, a quem ele confia inteiramente o seu caminho. Tudo que o manso faz manifesta o fato de que ele já morreu para toda pretensão de ser justo em si mesmo. O manso sabe que não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus. O manso sabe disso. Quem sou eu, rapaz? Eu tenho 3 horas e meia de oração por dia, dias que eu passo o dia inteiro na palavra até de noite. Eu posso passar 24 horas do dia até Cristo voltar. Eu não tenho o direito de reivindicar nada. Eu sou um pecador imundo sem Deus. A graça dele me resgatou. Então o manso, ele não pode, ele sabe que ele não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus. O favor de Deus, a graça de Deus, significa tudo para o manso. Por isso ele aprendeu a suportar, sem perder a alegria, o espólio de seus bens, porque ele confia que uma herança melhor eterna o aguarda. Demônios me roubaram. Realmente eles fizeram isso aqui, eles espoliaram, eles roubaram os meus bens, mas eu não perdi minha alegria, nem tive ódio deles. Eu abençoei, entreguei na mão de Deus, porque eu tenho uma herança eterna no céu que não tem quem roube, nem Satanás e todas as potestades pode tocar na herança eterna que meu Jesus me deu na cruz do Calvário. Eu me tranquilizo por isso. É tudo de maravilhoso para mim. É o meu bem maior. Eu quero lembrar, entretanto, que manso não é sinônimo de fraqueza. Ser manso não consiste em falta de firmeza de caráter, que é a característica de uma pessoa que se curva
ao sabor de todo vento de doutrina. Ser manso é ser submisso nas provações colocadas por Deus. Ser manso é ter a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. A pessoa mansa faz tudo por aqueles que ama e se importa. Isso é ser manso. Para a gente saber realmente o conceito de manso. Não tem nada com ser calminho, ser caladinho, não. Manso é ser isso aqui. Você quer saber? Se o cara é manso, ele passa por aqui, ele fica tranquilo. Às vezes eu vejo o cara caladinho, toca nos direitos dele, menino, vira uma fera. Se arrasta já com 7 pedras na mão. Cadê a mansidão? Tem nada. Então ser caladinho, ser calminho, não tem nada a ver com mansidão, não. Mansidão é passar por isso aqui e ficar glorificando a Deus. Isso é ser manso. Eu entrego a Deus, não quero nem saber. Tem coragem, cara? Mexe comigo. Tu é que sabe. Sabe o que eu vou fazer contigo? Sabe o que eu vou fazer? Se tu mexer comigo, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti. Tu é que sabe. Isso é um manso. Faz tudo por aqueles que ele ama, que ele se importa. Ele sofre o dano. Ele prefere sofrer o dano do que causar. Eu digo, Senhor, me dê força. Porque eu prefiro, Deus sabe do meu coração. Eu prefiro muitas vezes pagar o preço, sofrer o prejuízo, do que eu ser a causa de um prejuízo de alguém. Deus sabe do meu coração. Das mentiras que tem no meu coração, essa não é mentira não, porque Deus sabe o que eu estou falando. Como me dói mais quando eu causo dano a uma pessoa, do que quando uma pessoa causa a mim. Eu não quero nenhum dos dois, mas se eu tiver que sofrer, eu prefiro que as pessoas causem a mim. Não é por acaso que Deus afirma que os mansos são bem-aventurados, herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Terão regozijo sobre regozijo. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isaías 11,4. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Eu prefiro ser manso. Isaías 29:19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O sinônimo de manso, sabe o que é? É despretensioso ou humilde, em total oposição ao orgulhoso, soberbo. Se alcançarmos pela fé a bênção de tomarmos o jugo de Cristo, nos tornando um verdadeiro discípulo, o prêmio é maravilhoso. Porque ele diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo, Mateus 11:29. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas isso aqui é fácil ler, né? Mas a gente viu o que é ser isso aqui, viu? Jesus disse, aprenda isso de mim, aprenda isso de mim. Agora, se você aprender, sabe o que ele diz? Acharei descanso para a vossa alma. Acharemos descanso para a nossa alma, ou seja, encontraremos a paz. Esse achar é obter. Veja o paralelo. E eu vos aliviarei, lhes darei descanso. Em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Acham alívio e descanso aqueles a quem Jesus der. Os homens jamais obterão alívio e descanso a menos que Cristo graciosamente os dê. Nenhum homem, por conhecimento, esforço ou mérito próprio, descobrirá o que Jesus não o der a conhecer. Em seguida, de maneira maravilhosa, depois de libertar de um jugo de sofrimento e dor, depois de oferecer um jugo que só traz bênção e a vida eterna, Jesus conclui dizendo que esse jugo maravilhoso é agradável, suave e o fardo é leve. Ele encerra dizendo,
Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para entendermos melhor o que Jesus queria dizer nesse versículo, nós temos que ver, aqui nesse caso, literalmente, falando, que era o jugo, era uma armação de madeira, que era colocada sobre os ombros de uma pessoa, a fim de tornar o fardo mais fácil de carregar, distribuindo o peso do fardo em proporções iguais, lados opostos do corpo. Para nós lembrarmos bem, se lembra dos carregadores d'água que eu via muito no interior? O cara botava um pau aqui nas costas, aí uma lata d'água aqui e outra aqui, pois julga aquilo ali. Nesse caso aqui, ele estava falando disso aqui. Ora, então para o jugo ser agradável, além de se ajustar bem nos ombros, o fardo deveria ser leve. Logicamente, se o fardo fosse demasiado pesado, o jugo se tornava desagradável, machucando os ombros. Simbolicamente falando, Jesus estava garantindo às pessoas oprimidas daquele tempo e de hoje, que seu jugo, isto é, o que ele exige de nós, que nós usemos, é agradável. E que o fardo que ele coloca para que nós levemos através do jugo que ele quer que nós tenhamos como prática de vida, é a nossa cruz. Esse fardo é leve. Por isso que ele faz essa comparação. Porque se você botasse o jugo e uma lata d'água só desse lado, o cara não conseguia. Se você colocasse um jugo áspero, se lembra que o pau era bem lisinho, ainda botava um pano para forrar. Se você botasse um pau áspero e você botasse peso demais no fardo, não ia aguentar, você ia ferir o cara. Deus disse: é isso que estão fazendo com vocês. Agora vocês têm um jugo que eu vou botar e um fardo para vocês carregarem. Agora, o meu jugo é suave, ele não vai ferir os ombros de vocês, e o meu fardo é leve, vocês vão levar tranquilamente o fardo de vocês. O que mais se aproxima para nós aqui são aqueles carregadores de água no interior, que a gente conhece bem. Um pau atravessado nas costas, uma lata d'água de um lado e outro do outro. Agora imagine botar uns pau com uns espinhos aqui e toneladas de ferro. É um jugo pesado, um fardo desastroso. É o que Jesus estava querendo dizer. Que o fardo que ele coloca para que levemos através do jugo, que é o que ele quer que tenhamos como prática de vida, jugo, é a nossa cruz. Esse fardo é leve. Por isso que ele diz: aquele que quiser me seguir, pegue, né, a sua cruz e siga-me. O que Jesus está de fato afirmando é que a fé nele e a obediência aos seus mandamentos, os quais nós somos convidados a obedecer, são totalmente deleitosos e não pesados. Ezequiel 3:3, e me disse: filho do homem, me dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. Apocalipse 10:9, fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O jugo e o fardo de Jesus produzem paz, alegria. Quem os carrega não é mais escravo do pecado, tornou-se livre para ser o feliz escravo de Cristo. Serve ao seu Senhor com alegria, sem dor, com espontaneidade, solicitude e entusiasticamente. Agora ele está fazendo o que ele, o novo homem, nele quer fazer. Romanos 7:22, porque no tocante ao homem interior tenho paz na lei de Deus.
Ao contrário, como já vimos, a tentativa de buscar salvação por meio de práticas de regras artificiais, regulamentos arbitrários e doutrinas de homens, tais como obras de caridade, religiosidade, prosperidade, significa desgraça e desespero nos tempos de hoje e escravidão eterna. Por isso o Senhor chama os seus: venham a mim, e eu vos aliviarei. Antes de finalizar, não posso deixar passar desapercebido que esse chamado maravilhoso que Jesus faz aos que o Pai lhe entregou, não é apenas bom para a alma. Falamos de vida eterna, porque é o bem maior, mas Jesus, quando chama esse bem, essas maravilhas, não é só para a alma, não. Quando nós atendemos esse chamado e levamos sua prática a sério, não só a nossa alma, mas o nosso corpo também é grandemente beneficiado, porque Jesus nos dá descanso, paz de coração e de mente, o que é o oposto dos sofrimentos, da tensão mental, da opressão, que levam muitas pessoas aos médicos, aos hospitais e à morte. A falta de paz muitas vezes se apresenta na forma de ansiedade, de rancor, de vingança, naquele desejo doentio de prestar contas com quem lhe fez algum mal. Tudo isso é o que produz as doenças da atualidade: úlceras, hipertensão, colite, síndrome do pânico, câncer, diabetes, ataques cardíacos e muitos outros males físicos. Se o chamado de Cristo for atendido e o seu ensino levado seriamente à prática, isso causa um efeito terapêutico em toda a pessoa, não só na sua alma, mas também no seu corpo. Por isso, meu irmão, Jesus Cristo é chamado o médico dos médicos. Ele é o único salvador completo. Ele não salva só o corpo, ele salva a alma. O médico pode salvar, Deus deu capacidade a ele. Ele vai lá, toca o coração, mas ele salva uma pessoa que não tem Cristo, ela vai morrer, vai para o inferno. Mas nós não, Cristo não. Cristo, quando ele quer, ele salva o nosso corpo e salva a nossa alma. Às vezes eu fui um infarto, o médico disse que: eita rapaz, tu está morrendo. Aí ele quis, Jesus Cristo quis me restaurar. Ele não quis que eu deixasse esse tabernáculo terreno ainda. Ele não quis: senão não vou te revestir agora do tabernáculo. Eu peço muito para que seja na volta dele. Eu me lembro que quando o médico deu a notícia, eu procurei depois, tinha mais gente lá, e uma mulher. Eu não consegui mais. A mulher chegou e botou a mão no meu coração. Eu deitado, o médico disse: rapaz, aqui é sério. Está com 98% de entupimento na veia central aí, o negócio aqui é... Aí eu disse: rapaz, vamos tratar, né? Aí teve uma mulher, procurei no hospital depois, perguntei a Rosana, tinha mais gente perto. Eu creio, meu irmão, foi um anjo de Deus. Ela só fez botar a mão no meu coração e disse: esse coração já está curado. O Senhor quis chegar ali e me abençoar. Eu não toquei, eu não esperava que era um anjo, que era eu podia ter, sei lá, segurado na mão da mulher. Quem é você? Por que você está dizendo isso? Por que... Pergunto para as pessoas, aí pode pensar que eu estou inventando. Para uma mulher chegou, não vi não. Rapaz, estava lá, a mulher chegou, vocês estavam em pé, botou... Não vi não. Só sei de uma coisa: cumpriu-se exatamente o que Deus mandou ela dizer. Curado, como novo, sem nenhuma sequela, absolutamente nada. Nada. Segundo ele, disse que eu posso morrer de outra cor, mas de coração não. Deus, sabe por quê? Eu troquei meu fardo pelo dele. Ele é maravilhoso. Nada que eu vivo aqui
pode superar o relacionamento que eu tenho com esse Deus. Eu me angustio assim como Paulo, porque a coisa que eu mais gemo na minha alma é me revestir da minha casa espiritual. E suplico muito a Deus para que seja na volta de Jesus. Mas comunhão com Ele não é só de alma, não, é de corpo. Não é só de corpo, não, é de alma. Desde manhã que eu oro, que eu prego, tem nada mais maravilhoso que eu fizesse na minha vida. Me oferecesse tudo no mundo para me trocar esse dia, eu não trocava. Nada, nada. Maior gratidão que eu tenho a Deus é Ele me dar saúde para pregar a palavra dele o dia inteiro, incansavelmente, insaciavelmente. Eu vou subir, eu não vou me deitar não, meu irmão. Eu vou orar. Não vou orar 10 minutos, meia hora não. Porque eu preciso adorar esse Deus. Eu preciso de alguma forma glorificar esse Deus. Eu não tenho vida, eu não tenho família, eu nunca tive. Ele me deu tudo. Quando eu troquei o meu fardo pelo dele, o jugo pelo dele, eu passei a ser o homem mais feliz dessa terra. Dizem que eu sou radical, exagerado, faço tão pouco, meu Deus. Ai, Senhor, como eu queria alegrar o teu coração. Como eu queria honrar mais o meu Deus. Quanto mais diz que eu faço, mais devedor me sinto de Deus. Em nome de Jesus, procure o médico dos médicos, tenha um relacionamento com ele. Tua vida não termina aqui não. Tua vida aqui é um sopro, como a Bíblia diz. Prepara a tua casa celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não só viu, mas recebeu a fé, busca esse Deus, busca. Vai a Ele. Ele é o acesso ao Pai. Ele é acesso à vida eterna. Ele realmente é o médico dos médicos, porque Ele não cura só o corpo, mas Ele cura a alma também. Mateus 11, 24, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Espírito Santo de Deus, pela graça salvadora, nos leve cada vez mais a Jesus, nos adestre para com perfeição tomarmos para a nossa vida o jugo de Cristo, dando-nos sabedoria para aprendermos tudo do nosso Mestre e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.